mentira. E Teófilo vai falar com ele, você vai falar com a mãe dele. Ela tem muita informação. E não tem nada que mãe sabe tudo, né? Ela sabe os segredos nossos. E Lucas vai falar com ela. E essas narrativas aqui é do ponto de vista de Maria. E isso é rico. Você deveria mergulhar nesse livro para entender a vida de Jesus. E ela vai dar uma explicação para Lucas, porque já fazia mais de 30 anos Jesus tinha ido embora. E Lucas está narrando aqui agora da perspectiva de uma mãe. Tem muita riqueza, sentimento, detalhes aqui no texto. Nós vamos lá. Eis que no mesmo dia, é domingo, de manhã, iam dois deles para uma aldeia que estava distância de Jerusalém de 60 estágios, entre 10 e 11 quilômetros, cujo nome dessa aldeia, dessa vila, era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados e não o conheceram. E ele lhes disse: que palavra é essa que vocês estão falando, caminhando? Trocai entre vós. E por que vocês estão tristes? Respondendo um cujo nome era Cleópatas, disse-lhe: tu és peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, o que foi profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como dos principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel. Mas agora, com tudo isso, já faz 3 dias desde que ele foi morto. É verdade que também algumas mulheres dentro de nós se maravilharam, e as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto anjos, e dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam a ser assim como elas haviam dito, porém não viram ele. E ele lhes disse: ó nécios, se tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicaram-lhe o que dele se achava nas Escrituras. Chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já está findando o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando eles à mesa, ele tomou o pão, ergueu, abençoou, partiu e deu. Abriu-lhe os seus olhos, e então conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras? E na mesa, a hora que ele levantando, voltaram para Jerusalém, acharam congregado os 11 e os que estavam
com eles. Curva a sua cabeça. Senhor, nada mais nos interessa nessa noite que não seja ouvir a tua voz. Fala conosco poderosamente. Nós queremos entender em qual espírito o Senhor vai manifestar nessa noite. Revela o espírito que está por trás da letra. Fala não o que eu quero, não o que a igreja quer, mas o que ela precisa. Não nos deixe voltar da mesma forma que entramos, mas nos leva a um nível novo de conhecimento. Enquanto eu estiver pregando, que haja libertação, que haja salvação e que haja cura. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Erga a sua mão no terceiro céu, aplauda ao Senhor. Uau! Toma seu lugar. Quero ser muito breve, muito provável antes da meia-noite nós vamos sair daqui. Fica tranquilo, dá glória. O diaconato vai te ajudar, ele vai fechar a porta, vai ficar tudo tranquilo. Vamos lá? Emaús. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, se eu pudesse botar um tema nela, seria Emaús, do caminho da frustração à mesa da cura. Da frustração para a mesa. Os caminhos nos frustram e a mesa nos cura. Deixa eu falar para você. Nós temos 2 discípulos indo embora, saindo do lugar aonde nunca deveria ter saído, Jerusalém. Agora a pergunta é: por que saíram? Como que se cria um ambiente de frustração? Como que se cria um ambiente de decepção? Pode eu viver a vida com Ele? Pode eu viver um ministério? Pode eu ser ministrado com Ele e em dado momento eu me encaixar aqui? Pode isso? Como que monta essa grande estrutura, essa bolha que nós criamos e agora não conseguimos sair dela? Frustração não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, mas sim aquilo que eu não queria viver. As frustrações nos põem em uma bolha de insensibilidade. Nós não notamos as coisas que acontecem do nosso lado, porque nós estamos frustrados. Jesus, por 3 anos e meio, vai sempre falar para eles: eu sou a ressurreição e a morte. A morte não tem poder sobre nós. Ele levantou o filho da viúva de Naim. Ele tocou em Talita, a filha de Jairo. Ele deu um grito e falou: Lázaro, sai para fora. Ele falou assim: a morte não tem poder sobre mim. Mas agora ele morreu. Esses discípulos criaram em si uma expectativa através daquilo que ele falou. E quando essa expectativa não é respondida, não é, ele entra nessas crises, como eu e você. Em dado momento você tem uma palavra, em dado momento você tem uma direção, Deus te dá uma rota, você gera uma expectativa, você calcula um tempo, não no tempo de Deus, mas no seu tempo. Nós, como humanos falhos, criamos nesse ambiente as nossas regras, e quando isso não é correspondido, eu me frustro.
E eu entro nesse clima aqui desses dois. Mas a palavra é assim: ficar em Jerusalém. Não saia daqui. Eles não conseguem me matar. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Não saia. Mas eles saíram. Estão dois discípulos conversando. Eu tive cuidado de ler o texto inteiro para você, para que você entendesse que quando pessoas frustradas estão caminhando juntas, é um doente querendo conversar com o outro doente, é um decepcionado querendo tratar o outro que está decepcionado pior que ele. A conversa é longa, é de um dia. O interessante, pastor, é que não tem cura. Eles conversam, eles falam, eles têm detalhes, mas não há pessoas que não se permitem ser curadas, pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, já estão caminhando a quase 11 quilômetros, mas a mágoa, a ferida, parece que um está transferido para o outro. Ele está bravo porque Jesus não. E cada vez que eles caminham juntos, pior fica. Eles vão ficando cada dia mais, cada momento vão ficando mais longe. Mas o que é interessante é que no meio do nada, estão caminhando, de repente aparece um elemento surpresa. Aparece essa terceira pessoa que começa a caminhar junto deles. No cenário. E ele vem falando sobre as percas, sobre as dores, sobre o perder o mestre, sobre como que vai ser a vida amanhã. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Não deixe que as frustrações de um dia anule toda a história que Deus deu para você. Por eu não gerenciar minhas emoções, por eu não ter cuidado com aquilo que Deus falou e gerar expectativa que não tem nada a ver com Deus, eu começo a distanciar do lugar que eu nunca deveria ter saído, da mesa. Pessoas que são magoadas com líderes, magoados com pastores, magoados com estrutura, magoados com a placa, com o CNPJ, deixa o lugar onde não deveria ter deixado, e vai se tornando insensível a esse ponto aqui, ó, esse aqui. O que me chama a atenção muito é que, mesmo caminhando do lado, Jesus está ouvindo eles estão ali indagando. Já está há muito tempo caminhando do lado, e eles não percebem ele. Deixa eu te levar para uma reflexão nessa noite. Pode ser que as suas dores, as suas frustrações com relacionamento, com ministérios, com líderes, com sistemas financeiros, com pessoas do passado, tem te tornado tão insensível que ele está caminhando do seu lado por muito tempo e você não tem percebido mais. Cuidado, hein? Cuidado para as dores de um dia não paralisar um profético inteiro que ele te deu. Caminharam 3 anos do lado dele, viram ele subir ao Calvário, viram ele ser morto, e agora não conhece ele. Muito tempo, momentos difíceis, Jesus não é conhecido mais. Parece que eu declarei ele, criei uma expectativa e moldei ele
para a minha realidade, é como se Ele só vai vir nos dias bons. Jesus está dizendo assim: não, eu não fui programado para os dias bons, eu fui programado para a tua vida inteira. Eu vou estar com você a cada momento. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar você por nada. Sabe o que Ele vai fazer? Sabe o que Ele faz, pastor? Já que caminhando do seu lado, você não me percebe? Já que caminhando juntos, você não me sente mais, então deixa eu falar. As dores da decepção, as dores da crise em perder o mestre, deixou você tão insensível, então eu vou abrir a boca. Talvez falando você... Na oração não tem mais, né? Você não consegue me sentir só no mover, você não consegue mais me sentir só no louvor. Eu vou ter que abrir o profético então. Eu vou ter que falar com o dedo, é isso que te digo. Eu vou ter que apertar mais um pouquinho. Ele vai falar. Ao seu lado, Ele vai trazer a presença. Então Ele vai falar. E Ele está dizendo assim: eu preciso que você me conheça. Conheça mais Ele. Nos dias ruins, me conheça. Nos dias que chegar a dor, me conheça. No dia que a morte chegar, me conheça. Eu quero que você me conheça mais um pouco. É possível Jesus estar caminhando do nosso lado por muito tempo e a gente não perceber? Porque um dia Ele afirmou algo, Ele te entregou uma palavra, e agora te frustrou. E daí? Não sente mais? Ele vai falar com os frustrados. Quem vocês estão falando aí? Ele vai dizer: você é peregrino? Você é forasteiro? Você não sabe que mataram Jesus? E ele diz, dá até para brincar, né? Como se fala assim: vai, fala aí, seu bobo. Se eu estou aqui do lado aqui. Às vezes, irmão, Jesus faz com nós assim: eu não sei o que eu faço com você, eu vou dar na tua orelha, porque eu estou querendo te comunicar, eu estou querendo falar com você, eu estou querendo viver com você. Ai, será que é tão difícil isso? Sabe por que você teve um abandono? Sabe por que você teve uma crise? Você teve uma crise no nascimento, você teve uma crise na adolescência, você teve uma crise no matrimônio, você teve uma crise no ministério. Te tornou tão duro assim? Te tornou tão insensível assim? Ele está dizendo assim: ei, eu vou falar para você me responder para mim. Ele vai dizer: eu quero ficar perto de você. Sabe por que não sentem? Porque o foco está em outro lugar, está sempre fugindo. E Ele vai dizer assim: sabe, Jesus foi homem profeta. Tem conhecimento, né? Esses caras aqui vai muito certo na escola. Eles conhecem os detalhes. Ele é muito poderoso em obras. O que me indigna é: como pode conhecer tão bem e relacionar tão mal? Como pode ser tão bom em teologia e ruim em experiência? Como pode ser tão bom aqui e tão ruim aqui? Vou falar para você entender. Como pode se apresentar tão bem aqui e ser tão ruim no devocional? Como pode ser tão bom aqui e tão ruim aqui? Como eu posso ser tão bom numa aula e tão ruim no secreto? Ele está parando tudo para falar com dois perdidos.
Deus quer te intimar nessa noite para a mesa. Você não vai escapar dele não. Que poder é esse que eles estão falando que não pode mudar eles? Que poder é esse? Que poder é esse que nós falamos que não tem poder de mudar eu? Qual que é que poder é esse? Ou nós não entendemos o poder ou ficamos insensíveis. Eles é muito bom na escritura, ruim na prática. E Jesus vai falar pela terceira vez com ele. E agora os dois vão dar um relatório para Jesus. Mas Jesus vai falar assim: eu não aguento mais te ouvir, eu vou assumir a palavra. E para mim a maior pregação, que pena que não está narrado, ele vai falar dele mesmo, desde Moisés a Abacuque, passando por todos os profetas maiores e menores. E eles estão ouvindo, mas não move nada. Tome muito cuidado, meu filho. Eu quero ser profeta nessa noite sobre a tua vida, por não estar muito tempo aqui ouvindo sem sentir nada. Estar muito tempo aqui e não transformar aqui. Deus não quer que você seja membro da 25, Ele quer que você seja membro do corpo. Não, vou falar. Ele não tem compromisso com o prédio, Ele tem compromisso com a igreja. O que Ele quer é você morando na Nova Jerusalém. Não saia de Jerusalém para Emaús só porque você ficou frustrado. Não sai, fica lá. O que me choca é que não surge efeito neles. A tarde vai chegando e eles estão indo no final da estrada. Emaús já está do lado. Sabe quando você quer tomar um café na casa de alguém e você fica disfarçando que você vai embora? Já vou, calma, já estou indo já, nada. Você quer tomar um café, você quer que faz um bolinho lá, você quer ficar na mesa. Jesus do mesmo jeito, o texto diz assim, ele fez que foi e não foi. E ele falou assim: por que você não fica conosco? É tudo que ele queria ouvir. Ai, deixa eu falar para você. Tem hora que Jesus está dizendo assim, ó: eu só quero que você me chame para o quarto. Eu só quero que você vá para o secreto. Eu só quero que você vá para o quarto de guerra. Eu só quero que você vá para o devocional. Eu só quero que você fica um pouquinho comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Tem vezes que ele para você só porque ele quer um pouquinho de tempo com você. Deixa eu entrar, deixa eu ficar. Sabe uma coisa que me choca, pastor? É que Jesus não deveria estar em Emaús. Sabe o que mais me chama a atenção? É que Emaús é sul. Emaús não é rota. Jerusalém tem os romanos, que precisa ser humilhado, que eles mataram e disseram que não tinha poder. Jerusalém tem os discípulos que estão, conforme o texto diz, o pastor será ferido e as ovelhas desgarradas. Ele sabe que ele tem que reunir as ovelhas. Jerusalém é o ponto máximo da reunião do conceito religioso. A história é escrita lá. Então ele deveria ir para Jerusalém, que depois ressuscitar. Ele deveria subir à sinagoga. Ele tinha que ir no templo. Ele tinha que se apresentar. Sabe o que acontece? Ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai mudar a rota. Sabe por que ele mudou a rota? Por duas pessoas. Você não faz noção. Você não tem noção do que ele faz por você, da mesa que ele prepara, do lugar que ele vai, das rotas que ele muda, dos destinos que ele altera por você. Ele não está preocupado com o sistema.
Ele não está preocupado com a religião, Ele está preocupado com você. Ele só quer você. Ele está preocupado com os holofotes, com os sistemas. Ele fala assim: eu vou para Emaús, tem 2 lá perdidos indo embora. Eles estão tão envolvidos nessa dor da perca, eu vou lá buscar eles. Quando ele entra na casa, ele vai assumir o lugar do anfitrião. Ele entra, já senta. A primeira coisa que ele vai fazer é sentar na ponta da mesa e pegar o pão. Essa é a posição do chefe da casa, mas ele vai assumir essa posição, vai pegar. E aqui ele vai fazer algo único. É a identidade dele. Ninguém faz igual ele. Todos podem não entender muito ele, mas no partir do pão é único. Só ele sabe erguer um pão e partir do jeito dele. Ninguém sabe. Os discípulos sabem que ele tem um jeito único de se comunicar. Eles estão na expectativa da comunicação. Eles vêm magoados, eles vêm machucados, eles vêm feridos. E agora ele está diante dele. Ele vai erguer. O texto é bem claro. Ele pega o pão, ergue primeiro, abençoa e depois parte. Quem parte sem abençoar é homem. Quem machuca é homem. Ele primeiro levanta, abençoa e depois parte. Ele tem um jeito único de tratar você. Ele sabe a nossa fragilidade, ele sabe as nossas dores. Então ele primeiro levanta, depois ele abençoa e por final ele vai partir. Sabe o que é isso? Você entra por essas portas, casa destruída, relacionamento quebrado, financeiro, escassez, miséria, vida emocional, ministério zero, e de repente ele pega você aqui e começa a te erguer. E você começa a entrar nos ministérios, você começa a conhecer, e ele vai erguendo, e ele vai erguendo. Quando você está lá no alto, ele vai abençoar você. Mas lá no alto, você começa a viver as experiências, porque ele sabe como te erguer e como te abençoar. E depois ele parte. Um pedacinho de você, trigo, tem que alimentar o outro. Você está na sua casa. Quantas vezes que eu já peguei o celular para orar, precisando de oração. Quantas vezes que eu entrei num gabinete para pastorear, precisando de pastoreio. Quantas vezes que eu orei dizendo: Senhor, faz em mim também do mesmo jeito que o Senhor vai fazer, porque eu estou orando, que eu preciso também. Quantas vezes que eu em crises pedi: Senhor, manda alguém para orar por mim. Pede para algum pastor, algum amigo, alguém de madrugada lembrar que eu não consigo dormir, que a minha mente está perturbada, que o Satanás desceu aqui, eu não sei o que fazer. E aí uma mensagem entra, o celular toca e eu atender alguém: pastor, por favor, eu não consigo dormir, ora por mim. E eu falo: não, eu preciso de oração. Quantas vezes, pastor, que o senhor quer desistir, e alguém te liga e fala assim: pastor, a minha casa está caindo, me ajuda. Sabe o que é isso? Deus falou para mim: fica tranquilo, eu te ergui, eu te abençoei, mas eu também te parti. É um pedaço de você, é um pedacinho de você que vai alimentar o outro. Tem alguém com fome, tem alguém fraco, precisando de um pedacinho que eu vou tirar de você. Se alegra em
enche o teu pulmão. Fala assim: eu sou pão para essa geração. Pode me partir, pode tirar um pedacinho de mim. Eu vou orar mais, eu vou interceder mais, eu vou jejuar mais, eu vou me entregar. Tem um novo de Deus para você. Ele está dizendo: me permita, se permita eu tirar um pedacinho de você, porque tem alguém com fome que eu preciso erguer e abençoar também. Você já está no alto, deixa eu te quebrar, deixa eu alimentar você. Seja você uma resposta para um tempo e para uma geração. É para isso que eu te escolhi, para isso que eu te separei, para um tempo de ser partido na mesa e de você sair alimento para outra pessoa. Vivemos uma geração egoísta ministerialmente. Eu quero orar por mim, eu quero que alguém ore por mim. Eu não quero partir, porque partir dói, partir machuca. Dar dinheiro é complicado, finanças não dá conta, eu não posso tirar do meu para colocar ali. Eu não quero gastar tempo de oração que eu podia gastar com os meus filhos. Eu não vou ficar no plantão, nesse estacionamento, na redondeza. Não, eu preciso passar um tempo com a minha família. Eu não quero partir. Jesus está dizendo assim: mas eu te achei, eu te levantei, eu te ergui, eu te abençoei, e agora eu preciso te partir. Você precisa se permitir alimentar o outro. Se o trigo não morrer, não poderá produzir a nova safra. Primeiro ele abençoa. Sabe por que você suporta a guerra? Não é porque você ora não, é porque você foi abençoado por Ele. Vou falar de novo. Sabe por que você suporta as batalhas? Não é porque você ora muito não, é porque você foi erguido e foi abençoado por Ele. Sabe por que você lidera aqui? Não é porque você é top não, meu filho, é porque um dia Ele te pegou, Ele te ergueu e Ele te abençoou. Aí por isso, é porque nós fomos abençoados por Ele. Você não suporta porque você tem dom, você suporta porque você foi abençoado. Deixa Ele tirar um pedacinho de você. Sabe o motivo que você aguenta? É porque antes de partir você foi abençoado. Ele te partiu, mas te partiu na mão dele. Você foi, doeu, machucou. Eu sei que doeu, eu sei que não foi fácil, mas você foi para a mão dele. O duro é ser machucado na mão do diabo. O duro é ser ferido lá no mundo desviado. O duro é ser partido na mão do Egito, mas na mão dele não. Na mão dele Ele vai me multiplicar. Ele pega somente 5 pães e transforma. Ele pega um pouquinho que eu tenho, Ele pega o dom que eu tenho, Ele pega o talento que eu tenho e multiplica para uma geração. Eu sou partido, mas é na mão dele. Eu sou dividido, mas na mão dele. Eu sou multiplicado na mão dele. Você não está na mão do homem, você está na mão dele. É tão bom, pastor, quando nós é partido na mão dele. Dói, mas eu estou na mão dele. Ele te partiu. Você chora, mas na mão dele. Você lembra que você está na mão dele. Te ligam, te buscam, você está na mão dele. Após partir na mesa e alimentar, ele vai sumir. Isso me intrigou. Eu não sei se intriga você, mas me intrigou. Faz tudo isso, nem come, pá, e sumiu. E daí? Não tira a sua paz. Eu fico, algumas coisas me indignam. Eu falo, por que não ficou, né?
Sabe, fica, Senhor, já se faz tarde. Fica aqui. Caminhamos já o dia inteiro. Já é tarde, fica aqui. Não. Ele vai embora. Vai sumir. Partiu e sumiu. E o texto vai dizer assim: e abriu os olhos. Quando ele sumiu, abriu os olhos. Isso é um recado dele para eles. Vocês sabem onde me encontrar. Ai, eu não preciso mais. O teu olho abriu. Você teve uma visão. Você sabe o destino. Você sabe o caminho. Agora os seus olhos se abriram. Você nunca deveria ter saído de Jerusalém. Eu deixei tudo para vir te buscar aqui. Te coloquei à mesa de novo. Agora você sabe o caminho. Eu não ia perder você, eu te trouxe de volta à mesa. Olha, a conversa dos dois não ardia em nosso coração? Não ardia o quê? Quando ele falava. Não foi agora. Ele vem se comunicando faz tempo. Sabe por que você vem ainda? Sabe por que você luta ainda? Sabe por que você não desistiu ainda? Porque arde em seu coração. Você não parou, sabe por quê? Arde em seu coração. Você sente o corpo arrepiar, você sente o seu coração pulsar, sente o seu espírito gritar. Por quê? Porque arde em seu coração. Ei, ele está dizendo assim: não adianta você ficar longe. Não foi agora, foi na caminhada. Faz quanto tempo que você está aqui? Eu marquei algumas coisas para não esquecer. 3 coisas que a mesa vai ensinar. O partir do pão vai ensinar 3 coisas. Primeiro, que o partir do pão abre nossos olhos. E eu vou perceber em abrir os olhos 3 coisas: sacrifício, morte e ressurreição. Quando ele quebra, meus olhos abrem. 3 coisas eu entendo. Que o pão me mostra, que o partir do pão me mostra: sacrifício, morte e ressurreição. Sacrifício, eu me entreguei por você. Morte, eu morri por você. Ressurreição, eu ressuscitei por você. Só me importava você, só me pensava você, só você eu queria alcançar. Morte, sacrifício e ressurreição. O partir do pão vai mostrar isso. Seus olhos são abertos. Você vai entender isso. Ele está dizendo: quando eu me entreguei, você estava lá. Quando eu me entreguei para a morte, eu pensei em você. Você estava lá. E quando eu ressuscitei, eu pensei em você também. Segunda coisa que nos mostra, o partir do pão nos mostra que nos distanciamos demais do lugar. ...70 estádios, quase 11 quilômetros. Eu estou distante do lugar que eu nunca deveria ter saído. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Emaús não é o teu lugar. Emaús é o lugar que você nunca deveria ter ido. Deus já trocou a tua rota. Não acesse lugares que Deus já tirou você faz tempo. Não queira ter saudade das cebolas, dos pepinos, dos alhos do Egito. Não volte para Emaús. Aquele não é o teu lugar. O que tem em Emaús que Jerusalém não tem? O que tem lá fora que aqui não tem? O partir do pão vai mostrar o quão longe eu fiquei dele.
Emaús é o lugar dos frustrados. Jerusalém é o lugar que nos frustrou. O mundo é o lugar dos decepcionados. E aqui, o lugar que nos decepcionou, onde a expectativa não foi correspondida. A diferença é enorme. Está na cara. Toda vez que não acontece aqui conforme você queria, você volta para Emaús. Deus está dizendo assim: não troque. A mesa tem um lugar para você. Para de querer ir lá. Para onde eu vou direcionar essa igreja? Não vai aceitar quem troca Jerusalém por Emaús. Para onde vocês vão caminhar? Porque Deus já mostrou para essa igreja. Porque vocês vão se tornar. Não dá para ficar voltando só porque ficou decepcionado. Não. A distância é grande. Toda vez que você fica mal, toda vez que você é confrontado, toda vez que você tem uma crise emocional porque você foi abandonado, toda vez que você tem uma crise pastoral, toda vez que você tem uma crise ministerial, financeira, toda vez que o terapeuta não dá conta, toda vez que o Rivotril tem que aumentar as gotas, né? Você corre para Emaús. Emaús é a sua zona de conforto. Emaús acumula teus medos. Emaús te leva você para os traumas de volta. Emaús significa lugar gelado. Deus está dizendo: não volta para lá. Ele faz questão. Emaús é o seu passado. Lá não tem abraço. Lá não tem carinho. Lá não tem palavra. Lá não tem mesa. E Jesus faz questão de trazer para a mesa de volta. Aonde você está indo, filha? Aonde você foi, filho? Que lugar você tem corrido? Cada vez que as coisas não encaixam do jeito que você gerou como expectativa para ter. Jesus foi lá para lembrar ele que as crises dele não podia esconder. Hoje eu vou levar você à mesa e vou abrir seus olhos. Suas decisões da vida pode comprometer sua morada em Jerusalém. Não saia. Você saiu de Jerusalém, sabe por quê? Sabe por que você deixou o relacionamento secreto? Porque um dia frustrou, né? Eu venho falando já o terceiro dia sobre isso. Eu tento mudar, e Deus tem falado assim: não, eu preciso mudar o nível. Para onde vai não dá para levar assim. Vai comprometer a jornada. Vai dar problema na estrutura. Eu preciso curar. E se Ele está dando mensagens assim, fique feliz, porque Ele sabe aonde colocar remédio. Ele sabe o que você precisa. Eu falei na sexta-feira, em pessoas feridas, até carinho dói. Não dá para evoluir na decepção, tem que curar. Para de ficar criando seus Emaús. É porque você não sabe, pastor, como que eu fui abandonado. Eu sei sim. Eu casei com uma mulher que foi abandonada pela mãe. Eu sei muito bem. Única filha, mulher de 8 homens. A mãe entregou, falou: não quero. E toda vez que ela tentava voltar para casa, te rejeito. Mas ela falou assim: não interessa o que fazem comigo, o que interessa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu vou pegar essa doença, vou transformar em um antídoto. Eu vou dar do veneno, eu vou criar vacina. Eu vou ser uma mulher que vai curar outras. Eu vou ser uma mãe que vai cuidar melhor dos filhos. Eu sei o que é dor. Para de fazer das suas crises o seu Emaús e foge de Jerusalém em todo momento.
Segundo ponto, precisamos reconhecer a razão do nosso coração queimar. Não ardia em nosso coração, não queimava em nosso coração, queimava presença, voz e palavra. Jesus não se relaciona pelo aquilo que eu sou, Ele se relaciona pelo que eu vou ser. Jesus não relaciona com você pelo que você é, mas pelo que Ele vê de você. Pare de entrar nas suas crises. A frustração abandonou, mas Ele te achou aonde ela te deixou. Essa noite você veio aqui, seu coração está queimando, então você precisa ser curado. Você precisa ser curada para poder Ele erguer você e te repartir. Sabe por que você está inteiro? Está assim tudo perfeitinho? Porque não tem como te quebrar, né? Não tem como arrancar um pedacinho de você. Se arrancar vai doer mais. A religião se relaciona por quem você é, mas Jesus é o tanto que Ele te ama. Emaús é o lugar dos frustrados, e Jerusalém é o lugar que dá vida. A mesa sempre vai estar posta. Jerusalém te feriu, a igreja te feriu, eu sei disso. O sistema te feriu. Jerusalém te decepcionou, te traiu. Jesus está dizendo assim: eu sei tanto isso, que eu sei até para onde você vai. E hoje eu vim te achar, eu vim te buscar para te trazer de volta. Ei, Emaús não tem cura para você, não adianta ir lá, não adianta se esconder. Por isso que é a mesa que cura, por isso a ceia está aqui. Ele diz: eu quero trazer você de volta para o corpo. Para de se esconder nas suas dores. Eu te achei aonde você estava. Sua zona de conforto não resolve. Sua roda de amigos não te alivia. Sua sessão de terapia, sua psicóloga não dá conta disso, porque isso é no teu espírito. Há um vazio que é do tamanho de Deus. Não adianta correr, nós temos que fugir para Ele. Jerusalém tem vida, Ele ressuscitou por nós. A mesa está pronta. Ele sentou de novo e assumiu o governo. Depois que os olhos abriram, não puderam mais ficar em Emaús. O final do texto vai dizer bem claro: não ardia em nós, vamos para Jerusalém. Não dá para ficar do mesmo jeito quando meus olhos são abertos. Não dá para mim me comportar do mesmo jeito quando eu passo por uma conferência como essa. Não dá para mim acordar segunda-feira e ser a mesma pessoa que eu era antes da semana do Calvário. Não dá para eu pegar a minha roupagem, a minha bagagem de traumas e arrastar por mais um ano até o ano que vem. Não dá mais. Deus está dizendo para você: nunca mais essa história de fugir de Jerusalém. Você vai voltar para lá. Ei, Jerusalém é o lugar que tem os filhos. Jerusalém é o lugar que tem mesa. Jerusalém é o lugar que tem quem ora. Jerusalém é o lugar que tem quem adora. A igreja é o lugar que tem para que você possa, como família, se conectar nela. Você está aqui. O mundo queria você lá, mas você está aqui. Ai, que lugar bom é esse. Volta para a mesa. Vamos partir o pão? Sem saber o que estava acontecendo, no caminho o nosso coração ardia. Sem entender o processo, no caminho
nós fomos sarados, sem compreender que era Ele, sem ter clareza. No caminho nós recebemos palavras. Você chegou nessa semana, entrou por essa porta, caminhou até aqui, às vezes sem saber. Ele está dizendo assim: mas nessa trajetória, nesses dias, no caminho, eu já queimei em teu coração. Por isso você veio aqui, eu já te dei palavra, eu te dei a voz e eu te dei a presença. Eu já te tratei no caminho. Nesses dias você foi tratado. Olhe para essa pessoa e me ajuda a pregar. Diz para ela assim: foi no caminho, foi nos dias, foi no processo, foi nesses dias que Ele já ardeu dentro de mim. Sem saber, sem saber, sem saber. Fique em pé, fique em pé. Sem você entender nada, já havia cura. Sem você compreender muito, já havia mudanças em você. Palavra, voz e cura. Essa igreja está vivendo por uma transformação tão grande. Essa igreja está vivendo um cenário tão diferente, mais vocês serão os mesmos. Sabe o que ele está fazendo aqui? Cada vez que eu curo uma ferida, eu vou abrir um ministério. Cada ferida curada é um ministério aberto. Cada cura aqui é um casamento restaurado. Cada Emaús que é deixado para trás é uma família restaurada. Eu desci no pior lugar só por você. Eu fui a Jerusalém, deixei tudo lá e desci em Emaús por você. Ele poderia estar dando essa mensagem em qualquer igreja daqui, mas ele está dando por você. Emaús é o lugar que é refúgio para quem está frustrado, mas Jerusalém, a mesa, é para aqueles que foram frustrados. Não troque Jerusalém por nada. Não troque a família por nada. Não saia desse ambiente sem viver algo novo. O louvor vai cantar, e eu tenho só 5 minutos que eu preciso fazer. Nós vamos para a ceia. 5 minutos só. Tem tanta pessoa que Deus está me mostrando. Eu nem sei se dá para chamar, não vai caber, eu sei que não vai. Mas quem tiver mais fome vai vir mais rápido. E eu quero só orar por você aqui, se você quiser. Você sabe os seus traumas, você conhece as suas dores, você sabe os seus abandonos, as traições, as decepções. Você está numa redoma, numa bolha. Não adianta o pastor falar, não adianta o marido falar, não adianta o irmão falar, não adianta o discípulo falar, não adianta o pai falar, a mãe falar. Você se tornou insensível. E Ele sabe, Ele te conhece. Você foi tão ferido por Jerusalém. É verdade, você foi mesmo. Por isso Ele está aqui. Por isso Ele quer a mesa. Por isso Ele vai te tratar aqui.